Sejam bem-vindos a mais um webinar, antes tarde do que nunca. E nós aqui de novo. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal, pelos 3 minutos de atraso, mas aqui estamos. Bom, vamos dar alguns minutinhos aí, já vou compartilhar a tela, né? Vamos começar isso aí. A aula de hoje, ou melhor, o webinar de hoje é para falar sobre Grafana na prática. A gente fez poucos PPTs e vai mais na prática. Continuando nossas sessões de webinários, né? A gente está fazendo 2 webinários por mês, né? Algum mês a gente pode fazer mais, mas nunca menos. Então, a gente já tem sempre confirmado 2 webinários por mês, né? Logo depois desse, eu já vou divulgar os próximos, que vai ser Zabbix, que se deploy na AWS. Tem bastante assunto legal para compartilhar com vocês. O áudio está legal? Tá dando para ouvir bem o áudio? Só dá um sim aí. Vamos fazer como sempre, né? Hoje o palestrante é o Robert, provavelmente eu vou falar algumas coisinhas, mas ele é o ponto focal hoje, beleza? E aí vocês podem ir perguntando, questionando, que eu vou anotando, eu consigo filtrar aqui para depois só perguntar realmente aí questões sobre o assunto, tá? Eu vou filtrando, marcando aqui para depois falarem sobre cada assunto, ou já engato junto no assunto. Perfeito? Fala pessoal, beleza? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem, Pretel? Perfeito. Tá ótimo. Eu não tô com a outra tela aberta, eu só tô com a parte aqui da apresentação, então qualquer coisa você vai anotando aí pra gente. Beleza. Bom, eu vou mudar Beleza? meu áudio. Você tá como admin já, se eu cair você pode seguir. Só Beleza, vou ficar aqui então. nas perguntas aqui, filtrando o pessoal e respondendo. Qualquer assunto eu entro no meio aí, beleza? Tá ótimo, então. Bom, Tá bom. pessoal, hoje eu pretendo fazer um webinar bem prático, tá? E no final a gente conseguir interagir aí bastante, o pessoal tirar dúvida. Eu tô presente nas comunidades no WhatsApp, Telegram e tudo mais, então vamos interagir, vamos tirar as dúvidas aí, beleza? Bom, os canais da JLCP vocês já conhecem, então Twitter, YouTube, Facebook. Então se inscreve lá e fica por dentro das novidades. Para quem não me conhece, meu nome é Robert Silva, tá? Eu sou especialista em monitoramento e agora começando como desenvolvedor Python na JLCP. Tá bom? E hoje o webinar a gente vai falar de Zabbix mais Grafana. Então, bem no comecinho eu coloquei alguns slides só para todo mundo ficar na mesma linha do que é Grafana e tudo mais, ok? E aí a gente vai partir para a prática, beleza? Então, na agenda de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o overview do Grafana, né, a visão geral. Vamos fazer a instalação do Grafana, conexão com Zabbix e boas práticas, exemplos de gráficos, dashboard flexível. Vamos falar de permissões, que é um assunto muito interessante, porque muita gente trabalha com Grafana, mas nem todo mundo conhece como funciona realmente a permissão do Grafana, como disponibilizar para múltiplos clientes, e assim por diante, tá? Então, boas práticas para a gente estar criando dashboards, templates e assim por diante. O Pretel vai falar um pouco, eu também vou complementar a parte de banco de dados, qual utilizar, né? SQLite ou MySQL, ok? A gente vai exportar os dashboards e importar. Isso é simples, mas a gente vai estar fazendo também. No final a gente abre para perguntas. Tudo bem? Então vamos lá. O que é Grafana, né? Então não sei se todo mundo conhece ou sabe a definição exatamente, mas basicamente vamos dizer assim: Grafana é uma solução open source, tá? Então livre de custo, para análise e visualização de métricas através de dashboards. Então, se até hoje você achava que Grafana é para coletar dados, você estava errado, tá? Então, a partir de hoje, você vai conseguir seguir com esse conceito. O Grafana serve somente para análise e visualização de métricas. Você não vai coletar, monitorar nada com o Grafana, beleza? Esse é o primeiro ponto. E o que são dashboards, né? Nada mais é do que um conjunto de painéis organizados para exibir métricas e indicadores de forma visual, facilitando a análise e compreensão das afirmações, né? Então, agora quem utiliza o Zabbix aí, já está na 4.0, a gente tem dashboards agora no Zabbix. Então, melhorou a visualização no Zabbix, por quê? Porque a gente agora consegue organizar as nossas métricas, né? Aquilo jogado. As telas e os gráficos ajuda, mas agora com o dashboard a gente consegue fazer muito mais coisa no Zabbix e agora eu continuo complementando com o Grafana. Beleza? E o que são data sources? Lembra que eu falei lá no começo que o Grafana é para análise e visualização de métricas? Então, de onde ele pega essas métricas? Então, o data source é a fonte de dados que será utilizada para enviar as métricas ao Grafana, ok? Então, a gente pode ter o Zabbix, Grafana, InfluxDB, OpenTestDB, Prometheus, Elasticsearch, CloudWatch, MySQL, Postgre, tem agora
integração com Azure, com SQL Server e assim por diante, tá? A gente pode dar uma passadinha lá no site do Grafana e ver quais são os data sources disponíveis. E aí, uma coisa muito importante, cada data source possui seus recursos e particularidades. Nem sempre um painel que a gente está usando com o Grafana vai dar para utilizar o painel que está usando com os Zabbix vai dar para utilizar com outro data source, ou se der, a questão de configuração pode ser um pouco diferente, beleza? Então, para ficar claro isso aí, quem for usar o Grafana para outro data source. O que são apps, né? Então, apps no Grafana são aplicativos desenvolvidos por terceiros para integrar com um data source que não seja nativo. Então, para quem não sabe, o Zabbix não é nativo do Grafana. Então, o rapaz foi lá, desenvolveu, disponibilizou e a gente consegue integrar o Grafana com os Zabbix, ok? Se você é dev, conhece algum dev, quer criar um novo aplicativo, você pode, não tem nenhum problema. Quero melhorar alguma exibição dentro do Grafana? Também pode, porque o Grafana é open source. Tudo bem? Agora vamos lá um conceito um pouco mais técnico dentro lá do Grafana, dentro dos dashboards que a gente vai estar utilizando, né? O que são as rules, né, as linhas? Então é um divisor lógico, utilizado para agrupar diversos painéis juntos, ok? A gente vai ver isso na prática. E as roles, elas serão dimensionadas automaticamente de acordo com a resolução do navegador ou monitor, ok? Então, todo o dashboard em si, ele vai ser como, digamos, dimensionado automaticamente. Então, ele me fugiu a palavra agora, responsível, tá? Então, se a gente tentar abrir o Grafana pelo celular, a gente consegue, tudo bem? E aí tem um recurso que é o Repeat Row, que é utilizado para criar ou remover as rules automaticamente, com base em template. Fazendo uma analogia aos Zabbix, poderia dizer que seria como se fosse o LLD, ok? Painéis, né? Então é um bloco de visualização. Então dentro das rules a gente vai ter os painéis. Que para quê? Que cada painel fornece um estilo de visualização. E tem lá o single state, eu tenho um graph, tenho table e assim por diante, ok? E também nós temos o Repeat Panel, que é um recurso utilizado, mesma coisa que o Repeat Row, para criar ou remover dinamicamente os painéis com base no template, ok? Tá claro para vocês? Eu estou muito rápido. Se eu tiver muito rápido, vocês colocam aí que o Pretel me avisa e a gente vai diminuir um pouco o ritmo, mas eu sou um pouco rápido assim falando, beleza? Então vamos lá. O que são organizações agora, né? Então, organizações são semelhantes ao grupo de hosts dos Zabbix. Tá? Imagina que você tem vários clientes nos seus Zabbix, como que você pode dividir a permissão para esses clientes? Através dos grupos, né? Então, você vai criar um grupo de host, cria um grupo de usuário, cria os usuários, associa aquele grupo de usuário, e o usuário vai ter permissão somente, o grupo de usuário vai ter permissão somente àquele grupo de host. Isso dentro dos Zabbix. No Grafana, a gente vai conseguir fazer isso com as organizações, ok? Cada organização pode ter um ou mais data sources, né? Então você pode ter, na mesma forma que a organização que a gente faz quando entra no Grafana, é a organização principal. Ali já é uma organização e a gente pode criar outras, ok? Cada usuário tem acesso somente à sua organização. Então, se a gente quiser que um usuário tenha acesso a outras organizações, a gente tem que definir isso. Tudo bem? Isso não é automático. E aí, o mais importante também, aplicativos, painéis e dashboards pertencem a uma única organização. Aí eu já vou falar uma mudança legal que já veio junto com o Grafana 5.0, que é o seguinte, agora no Grafana 5.0 a gente tem a questão de team e folder, né? Então antigamente se a gente precisasse criar um dashboard só para a área de banco de dados, por exemplo, que o time de banco de dados só visse os dashboards deles, o que a gente tinha que fazer? Criar uma nova organização, colocar o time de banco de dados tudo nessa organização. Agora a gente consegue usar o team e o folder para fazer isso. Então, se são usuários internos, a gente consegue dividir na própria organização. Vamos colocar assim. E se for usuários externos, né, que estão clientes nossos, a gente pode colocar e estar utilizando organizações. Ok? Então, beleza. Vamos lá. Usuários, né? Então, usuários, eles podem pertencer a uma ou mais organizações, como eu disse anteriormente, e possuem diferentes níveis de privilégios. E que privilégios são esses? E aí a gente entra nas próprias permissões, né? Então, nós temos dois tipos de organizações de permissão ali. A permissão do Grafana admin, então esse cara é o root, é o cara que pode fazer tudo, ok? A gente vai estar vendo aqui no próximo slide. E nas organizações nós temos admin, editor e viewer, ok? Agora, uma forma gráfica de mostrar isso, né, é que o admin, ele pode criar e editar dashboards, tá? O admin da organização, beleza? Pode criar e editar dashboards, pode criar e editar usuários da organização, pode configurar aplicativos
e pode definir configurações da sua organização, ok? E os editores só podem criar e editar dashboards e os viewers só podem visualizar, tudo bem? E o Grafana Admin, o que ele faz? Ele faz tudo isso que está nesse quadro, além de criar novos usuários globais, organizações globais e assim por diante. Tá ok? Então vamos lá. Chega de teoria, chega de slide, vamos para a prática. Opa! Deixa eu voltar aqui. Beleza. Eu já estou com o Grafana instalado aqui. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz... Deixa eu fechar esse slide e a gente abre na sequência se tiver mais alguma coisa. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer quando vai instalar o Grafana? Tá? Eu vou estar utilizando aqui, como sistema operacional, o CentOS 7. Então, vamos seguir como se estivesse utilizando esse cara no seu ambiente. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o C-Linux está habilitado, né? Porque isso ele vai travar o Grafana, entre outras coisas. É questão de segurança do próprio CentOS. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, cat /etc/c linux/config. Beleza? Olha só, meu C-Linux já está desabilitado. Outra coisa que eu sugiro fazer após a instalação do sistema operacional, no caso dessa máquina já está instalada, seria instalar os pacotes padrões. Então, por exemplo, o editor de texto favorito de vocês, no meu caso é o Vim, ou Nano para quem utiliza, REPL, Release, ok? E NetTools. Então, se vocês quiserem anotar, vocês podem estar instalando esses pacotes aqui. Nesse caso, dessa máquina já está instalada. A instalação do Grafana, ela é bem simples, pessoal. Eu vou abrir até aqui a página do Grafana para a gente acompanhar junto. Então, vamos lá. Deixa eu vir para cá. Vou colocar aqui, ó. Instalação Grafana. Na verdade, seria documentação. Documentação. Estou colocando aqui porque, assim, dependendo da necessidade, você pode querer instalar uma versão anterior e assim por diante. Ou vai instalar em outro sistema operacional, que é o que eu não estou mexendo aqui. Então, eu sempre gosto de passar para as pessoas qual o caminho das pedras. Então, pelo menos, como é que ela vai fazer para estar instalando, ok? Então, aqui no site docs.grafana.org/installation, a gente tem aqui qual sistema operacional a gente quer utilizar, ok? Eu posso instalar utilizando, por exemplo, um gerenciador de provisionamento, né? Nessa onda agora de DevOps que nós temos, pode rodar em cima de Docker, ok? No Windows, no macOS e assim por diante. Então, no meu caso aqui, eu vou selecionar CentOS, ok? Eu tenho algumas formas de instalar, né? Eu, particularmente, eu instalo dessa forma aqui. É bem simples. Então, vou colocar aqui. Posso até copiar para facilitar para a gente. E olha só, já estou com a versão 5.4.2. Então, a versão mais recente. E falar em versão, para quem não sabe, o Grafana 6.0 Beta já está disponível, tá? Então, em breve, a gente vai ter o Grafana 6 aí na versão estável também. Então, vou voltar aqui para o meu terminal. Install. Olha só, é bem simples. Esse comando ele já instala para mim. Vou confirmar a instalação dos pacotes. Legal. O carregador do notebook, esqueci. Beleza, olha lá. Completo. Então, o que eu preciso fazer agora? Vou ativar para o Grafana inicializar junto com o sistema operacional. Grafana-server. Ok. Vou iniciar o Grafana. Beleza? Essa máquina aqui, ok. Agora vamos verificar se realmente ele iniciou. Olha só, o Grafana iniciou, ele já mostra para mim, tudo direitinho. Se eu diminuir um pouco o zoom aqui, para ver os logs, beleza? E agora vamos abrir o Grafana no navegador. Vamos lá. Então, o IP do meu Grafana aqui é 10.0.14, porta 3000. Essa chuva aí, a internet meio ruim, pode demorar um pouquinho, mas vamos lá. Não era para estar demorando. Pessoal, enquanto isso, se vocês quiserem estar deixando as suas dúvidas ou colocando alguma coisa aí no chat, vai colocando que o Preto anotando e a gente já tira essas dúvidas no final. Beleza? Então vamos lá. Já abriu o Grafana aqui para mim.
eu vou inserir usuário e senha padrão. Que é admin. Robert, tá com muito barulho no fundo aí. Cara, eu tô com tudo fechado no máximo da chuva. Melhorou agora? Uma barulheira no fundo. Agora parou, mas tá fazendo bastante barulho no fundo. Tá, beleza, vamos ver se melhora agora. Bom, fiz login. Uma novidade aqui. Agora o Grafana, quando a gente faz o primeiro login, ele já pede pra gente alterar a senha, né? Antigamente não, a senha ficava padrão lá, a gente tinha que ir alterando as configurações. Vou definir uma senha aqui. Eu posso pular esse passo também, mas eu vou colocar agora já. Então, beleza, está fazendo login. Legal. A gente está com o Grafana aberto aqui. Só que, se eu tentar integrar agora com os Zabbix, o que acontece? Eu não vou conseguir. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu tenho aqui, olha só, o data source não aparece para mim. Por que isso acontece? Como eu tinha informado quando a gente estava falando dos slides, o Zabbix não é padrão, né? Então, nós precisamos instalar ele manualmente no Grafana, certo? Então, como que eu faço? Vou voltar aqui para o nosso terminal. Então, clear. A gente vai usar o Grafana CLI, tá? Então, vamos lá. Grafana-CLI, plugins, install, Alexander, Zabbix, app. Vamos ver se aí eu não errei nada. É isso mesmo. Agora, o que a gente precisa fazer? Reiniciar o serviço do Grafana. Então, service, Grafana-server, restart. Legal. Agora eu vou vir aqui no meu navegador e eu vou voltar aqui em Data Sources. add Data Source. Ainda não aparece o Zabbix para a gente. Por quê? Quando a gente instala, nós ainda precisamos habilitar os plugins, né? Então eu posso vir aqui, ó. Se eu procurar Zabbix, olha só. Então tô deixando todos os passos para vocês. Então, instalou o sistema operacional, verificou a questão do C-Linux, questão de segurança, instalou os pacotes adicionais, instala o Grafana. Instalou o Grafana, tem que instalar o aplicativo do Zabbix. Desculpa, pessoal. Instalar o aplicativo do Zabbix e assim ele não vai funcionar já por padrão. Então o que a gente tem que fazer? Tem que habilitar ele, beleza? Então vou dar um enable aqui. E ele já vai permitir que eu consiga utilizar para estar criando meu data source. Então vou voltar aqui. Ó, adicionar um novo data source. E agora sim, disponível o Zabbix. Beleza? Agora, a parte mais interessante, a principal parte, a gente precisa o quê? Fazer a integração do Grafana com os Zabbix. Como que eu faço? Através da API, tá? Então, assim, recomendação, já que a gente está comentando de melhores práticas, né, de como que vamos fazer as coisas. Então, eu vou vir aqui, ó, abrir meus Zabbix. Vou vir aqui em usuários. Beleza. E vou criar um novo usuário. Para quê? Dessa forma eu consigo controlar quem que está utilizando, quem não está utilizando. Então, recomendo a vocês que criem um usuário para fazer a integração. Tá ok? Aqui, ó, Grafana. Defino uma senha. Ok. Ah, um grupo, né? Eu vou colocar ele aqui, Zabbix Administrators. E a permission dele, eu vou colocar ele como Zabbix Super Admin. A gente pode refinar isso, mas pode. Mas agora, o principal passo para vocês já, dependendo do tamanho do ambiente, já cria um outro usuário. Pelo menos ali você tem controle. Se tiver acontecido alguma coisa, você só bloqueia aquele usuário, separa só uma parte, beleza? E aqui eu colocando ele Super Admin, ele já tem acesso a todos os grupos. Tá ok? Então, como a integração do Grafana é feita com base nas permissões do Zabbix, o usuário que a gente vai colocar lá, ele precisa ter permissão aos grupos e aos hosts que a gente quer exibir no Grafana, ok? Eu já vi pergunta na comunidade, o host tal não está aparecendo, parou de aparecer. Por quê? Porque você não tem mais permissão. Então, primeira coisa, para não estar aparecendo no Grafana, verifica se o usuário que está configurado no data source tem permissão, ok? Então, adicionei nosso usuário aqui, e agora sim eu vou colocar ele. Então, aqui, no HTTP URL, eu vou colocar o URL do meu Grafana. Aqui é um ponto muito importante, pessoal. Eu vi hoje uma pessoa numa comunidade também falando que meu Grafana não está integrando com o Zabbix. E ele estava colocando exatamente dessa forma. HTTP localhost. Vai funcionar?
vai funcionar. Se você estiver utilizando o Grafana instalado na mesma máquina do Zabbix front-end, tá? Para quem não sabe, a API do Zabbix roda no front-end. Então, o Grafana se conecta ao servidor do front-end. Então, se eu tiver um ambiente que está instalado, né, uma máquina para server, uma para banco de dados e uma para front-end, qual que é o IP que eu tenho que apontar aqui? O IP do front-end. Não adianta eu apontar do server que não vai funcionar. Tudo bem? E outra dica também, então sempre utilize IP, e se seu Grafana tiver que estar disponível na internet, você vai ter que colocar o IP público aqui do seu Zabbix, tá ok? Porque quando o Grafana conectar e ele tentar conectar no data source para exibir os dados para você, vai dar erro, porque você não tá, o seu Zabbix não está acessível via internet, ok? Então só vai estar disponível via rede interna. Então eu vou colocar aqui o IP do meu Zabbix. Ok? Na autenticação, Zabbix API Detail, usuário. Beleza. E agora tem a opção bem legal, pessoal. Eu consigo definir qual que é a versão do meu Zabbix, tá ok? Para quem for participar aí do curso de API gratuito, ou quem já mexe com a API do Zabbix, já notou que muda de versão para versão, tá ok? Então esse aqui é um ponto interessante para a gente estar utilizando. Eu estou utilizando qual Zabbix? 2.x, 3.x ou 4.x? Isso daqui vai influenciar na forma que o Grafana vai pegar os dados, tudo bem? Então, vou selecionar aqui, porque meu Zabbix já é 4.0. E aqui um recurso interessante também. Eu posso selecionar se eu vou utilizar o Trends, né? Porque imagina assim, quando a gente coloca um período muito longo lá nos nossos dashboards, o Grafana continua buscando o history. Se não tiver history, ele não vai buscar. Se eu colocar o Trends agora, eu consigo definir, inclusive, ó, uso Trends depois de tantos dias. Ok? Nesse caso, no ambiente de laboratório, não vou utilizar, né? Tem poucos dados coletados também. Mas se você estiver usando aí tiver muita coisa, seus dados dependem, você quer dados de 6 meses, não está aparecendo? Tenta colocar o Trends, que pode ser que ele vai aparecer para você, tá bom? Então, vou deixar desmarcado aqui e vou salvar e testar. Bom lá, ele já fez o Data Source Update, Zabbix API version 4.0.5, então ele já conectou na API do Zabbix, perfeito. Agora eu posso fechar aqui. Então, primeira coisa, vamos criar um dashboard, né? Vou criar um dashboard bem simples, conhecer os painéis disponíveis aqui para gente. Quem veio das versões anteriores, desde a 4 e está vindo agora para 5 do Grafana, notou algumas diferenças, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um painel de single state, vou editar. Então, para quem não conhece o Grafana ainda, quer saber como é que cria os dashboards, já pode ficar de olho aqui, ok? Vou selecionar um data source, Zabbix, igual grupo. Eu vou mudar aqui o grupo para mim, para a gente não precisar usar o Discovery Groups. Então, eu vou criar aqui Host Groups. Vou criar um grupo aqui, por exemplo, lojas. Okay. E um isso, para a gente conseguir separar. Que a gente vai utilizar no decorrer aqui do nosso webinar. Beleza? Então, esse aqui e esse daqui vai para o grupo. Então, eu vou dar um replace no grupo aqui. Eu vou colocar lojas. Ok. Update. E esses caras aqui a gente vai colocar na matriz. Dessa forma a gente já consegue ter mais volume aqui para o Grafana. Tudo bem? Então eu vou atualizar aqui o navegador para ele poder atualizar os grupos que eu coloquei lá no Zabbix, né? Então ele vai fazer a nova requisição lá na API e já vai trazer para mim. Tá ok? Então tá claro, pessoal, para vocês até agora? Se tiver alguma dúvida aí que você acha que vale a pena interromper, você me avisa, tá bom? Então beleza. Vou colocar aqui meu dashboard. Salvar aqui como nome. Então, primeiro, dashboard. Agora, folder, eu consigo criar uma nova, vou colocar na General. Vou deixar ele na General mesmo. Beleza, e vou adicionar aqui um painel. Então, single state, edit, Zabbix. Eu gosto sempre de deixar a data source marcada, que vai dizer que mais para frente muda, né? Você precisa ter outro data source default, alguma coisa nesse sentido, para não ter que mexer nos dashboards depois. Então, recomendação, selecione o seu data source. Ok? Então, qual o grupo que eu quero? Vou colocar o grupo lojas. Qual que é o host? Vou pegar o servidor de São Paulo, pegar a aplicação aqui,
Zabbix Agent, tá ok? Agent Ping, beleza. Olha só, então a primeira coisa que eu posso colocar aqui é no nome desse painel, né? Então aqui na parte de informações aqui do SyncState, na guia General, posso definir o nome. Então eu vou colocar aqui, ó, o nome do host. Okay. Beleza. E aqui eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou mudar, né? Que nem nos Zabbix a gente tem mapeamento de valor, eu também vou colocar aqui. Deixa o valor de text mesmo. Então 0 é down e 1 é up. Beleza? Uma outra coisa importante aqui, state, sempre usar o valor corrente, tá? Porque uma coisa que o pessoal confunde também, Robert, esse mínimo, máximo, average é o que vem do Zabbix? Não. O Grafana também armazena ali no banco de dados dele, conforme os dados vão chegando, ok? E ele vai conseguir ter uma média, um máximo, um mínimo, um total de itens que chegaram. Então, não é do Zabbix essas informações, é do próprio Grafana. Tudo bem? Mas ele não monitora? Você falou que ele só visualiza? Exatamente, ele só visualiza. Mas para poder facilitar para ele ter um cache e tudo mais, então ele armazena somente algumas informações que chegam que estão naqueles dados do gráfico. Ok? Então eu vou colocar aqui o valor corrente, né? E eu vou também criar aqui um threshold. Para quem não sabe, o threshold funciona da seguinte forma. Olha só. Eu posso usar dois valores. Então, o primeiro valor, se for menor que o primeiro valor, vai usar a primeira cor. Se tiver entre o primeiro valor e o segundo, ele vai usar essa segunda cor aqui. Então, vamos ver na prática aqui, basicamente. Eu quero saber o seguinte, ó. Se é 0, quero que fique vermelho. E se for 1, eu quero que fique verde. Então, o que eu posso fazer? Olha só. 0. Se for menor que... Vou colocar aqui 1. Background. O que ele está trazendo aqui? O laranja para mim, né? Então, eu vou colocar 0. Aliás, eu vou inverter aqui, ó. E vou colocar 1. Então, se for menor que 1, ele vai ficar vermelho, ok? E eu vou copiar só a cor aqui do verde. Já tá. Quando a gente mostrar um agente ali que não tá conectando, a gente vai ver isso daqui. Tudo bem? E olha só, antigamente na versão da 4 do Grafana, que não mexeu muito na 5, eu tinha aqui a opção que conseguia colocar o tamanho, né, do painel. Agora na versão 5.0 a gente é livre. Então a gente arrasta aqui e esse tamanho que a gente colocar é o que vai ficar. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui um de ping. Beleza? Um outro gráfico que nós temos também. Então aqui a própria parte do graph, de gráfico, né? Graph. Então eu vou colocar aqui edit. Mesma coisa. Zabbix. Grupo. Loja. Vou pegar o mesmo grupo, né? Mesmo servidor. São Paulo. Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, memória. Ok? Então, quanto que ele está utilizando de memória? Olha só. Ele já vai trazer para mim aqui. Então, eu vou colocar aqui memory usage. Então, srv-ep São Paulo. Memory usage. Ok? Métricas. Access. Aqui é muito importante, pessoal. A gente consegue definir como que essa informação vai aparecer. Então, por exemplo, eu estou colocando time, mas eu posso colocar séries. Então, ele vai pegar só a atual que a gente está utilizando. Tá vendo? Não vai pegar todas. E eu posso selecionar qual que é o valor, o total ou o corrente. Então, dependendo da informação que você for exibir, você pode colocar dessa forma. Ok? Mas eu vou deixar aqui em times. Tudo bem? Aqui, a gente consegue definir qual que é o tipo de unidade que a gente está utilizando, né? Então, olha só. A gente pega um item de porcentagem, certo? Então, o que a gente vai colocar? Unit. Percent. Olha só. Ele já mostra aqui pra gente em porcentagem. Beleza? Eu vou vir agora aqui em Legend e vou definir. Eu quero exibir a legenda? Quero. Como que eu posso exibir? O valor corrente, por exemplo. O valor médio. E o valor máximo. O valor mínimo não me interessa. Ok? Só que olha só. Tá meio confuso, né? Não tá legal isso daqui. Então a gente pode colocar aqui, ó, em formato de tabela. Então ele vai tabelar tudo aqui pra gente no lado direito. E se eu quiser melhorar um pouco mais ainda, eu posso colocar aqui, ó, na lateral. Então eu deixo o gráfico de uma forma e as informações aqui de legenda do lado. Se eu tiver muito dado, isso é legal, porque a gente consegue ter a legenda acessível e aqui também termos os gráficos. Beleza? Então vou mudar aqui. Eu não quero no lado direito, eu quero como tabela, eu só quero o valor corrente. Ok? Então aqui é o uso de memória.
Mas eu posso exibir dados assim de porcentagem de uma outra forma. Ah, uma coisa legal aqui que eu não coloquei também é aqui, ó. Metrics não, Access. Olha só, quantas casas decimais eu quero? Tá vendo que tá mostrando 4? Eu posso... Ele tá aqui como automático, né? Eu posso definir, eu quero 2 casas decimais. E na hora que ele for mostrar para mim, ele vai definir... Opa, na verdade, 2 casas decimais aqui, ó. Desculpa. Olha só. E aqui, se eu quiser usar esse, ele mostra aqui no trecho Y. Essa versão não está mudando. A gente pode colocar aqui, ó. Então, no lado esquerdo, se a gente não quiser as 4 casas decimais, quiser diminuir um pouco mais, a gente consegue definir isso aqui, ó. Então, 0, olha só. 2, beleza? Eu consigo colocar um nome, então, memória. Por exemplo. Ele já traz aqui para mim na lateral. Tá vendo? Então, é bem legal esse recurso para a gente estar explorando. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa bacana. Tem, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Então, alert, não. Ok. A gente já tem aqui o uso de memória. Tá, Robert, mas tem uma outra opção para a gente visualizar esse uso de memória. Vamos pegar o uso de CPU, por exemplo. Então, eu vou adicionar aqui, ó, o item de single state. Vou diminuir ele aqui para a gente estar colocando um do ladinho do outro. Opa. Vou colocar para o lado. Beleza. Vou dar um edit. Olha só. Selecionar o data source de novo. Então, lojas, São Paulo. Aqui, memory. Não, vamos usar de CPU. CPU. Aqui, uso de CPU. Olha só. Legal. Está mostrando aqui, mas está bem parecido com o que a gente fez lá com o ping, né? Vamos colocar algumas coisas diferentes. Deixa eu copiar aqui. São Paulo. Beleza. Olha só. Isso daqui, ok. Vou voltar lá, colocar o valor corrente, né? E a outra coisa, pessoal, que eu não mostrei, mas a gente pode colocar algumas coisas aqui, por exemplo, olha só, consigo aumentar esse valor, olha só, aumentar ou diminuir, padrão 80, tá? E eu consigo colocar um prefix e um postfix. Então, postfix eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, símbolo de porcentagem e aumentar esse cara, ok? Ou se vamos supor que fosse um item de quantos usuários estão conectados, a gente poderia colocar aqui, ó, users. Olha só, de repente dá um espaço aqui, olha como ia ficar. Tá vendo? Então, se vocês nunca utilizaram esse recurso, é uma coisa bacana também, tá? Mas aqui eu também tenho a questão da unidade. Então, posso vir aqui, ó, percent. Opa, passou um pouco. Beleza, olha só, ele já mostra que está em porcentagem para mim. E aqui vai ficar mais claro a questão do threshold, né, que ele utiliza ali. Então, eu vim aqui em Gauge, ok? Olha só, ele já mudou aqui para mim, já está mostrando. E eu posso definir o volume do Gauge. Então, sempre está aqui, ó, já está o mínimo 0 e o máximo 100, ok? Eu posso marcar essa opção para estar exibindo os valores de threshold, mas eu não acho legal. E eu posso desmarcar também para ele não colocar a versão de cima ali. Vamos colocar aqui, ó. Quero fazer o seguinte, quero que o meu uso de CPU, por exemplo, alarme 80% com o valor, e 80% ele fica numa cor, 70% fica numa cor e 90% ele fica em outra. Se eu colocar isso agora, olha só como ele fica para mim. Ele já fala ó, que meu uso de CPU está verde, então está dentro do limite. Quando chegar aqui, ó, um alerta, atenção. Quando chegar no vermelho, já falar, eita, o bicho está pegando fogo, vamos atuar. Beleza? Então é uma forma de a gente exibir também o single state, ok? Uma outra opção que a gente pode estar colocando é o painel do tipo texto. Então, olha só, se eu vim aqui, text, eu posso escrever, aliás, isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Ah, vamos lá, o text que é mais simples. Confundi aqui, mas vamos lá. O text, o que eu posso colocar? Ele suporta Breaking Down ou suporta HTML. Então, isso aqui é muito interessante porque imagina que eu estou criando um dashboard para uma empresa ou para um cliente, eu quero colocar a imagem dele, o logo dele, né? Então, como que eu faço aqui? Vamos pegar um logo na internet? Então, vamos pegar aqui, ó, Grafana-logo, por exemplo. Vamos ver se a gente acha aqui uma imagem legal.
Beleza, vamos pegar esse cara aqui. E o melhor, que eu não preciso nem fazer o download da imagem, tá? Eu posso utilizar ela própria na internet. Vai ficar um pouco mais lento? Vai. Mas eu posso tanto colocar ela na minha máquina local do Grafana, como eu posso apontar para um lugar externo. Então, se eu vim aqui usar HTML, imagem, se não me engano é assim a sintaxe. Vou pegar aqui a imagem, o logo, o endereço correto dela. Vamos abrir aqui, ó. A imagem do tape. Beleza, aqui a gente já tem o nome dela certinho. Aqui, imagem, acho que é só imagem mesmo, senão a gente dá uma consultada ali na internet. A ideia aqui é Grafana. Beleza? Vamos ver se ela já vai exibir. Não exibiu. Aqui eu não lembro realmente a sintaxe, mas vou mostrar para vocês a opção. Então, HTML, imagem. Aqui. Se eu mostro no curso do Grafana também, então tem bastante coisa que a gente vai utilizando. Enquanto carrega aqui, pegar se a gente consegue a sintaxe fácil, senão a gente vai passar para o próximo. Deixa esse aqui para daqui a pouco. Eu vou mostrar também um outro que é muito legal, que é a questão de tabelas. Então, não sei se vocês já acompanharam, houve uma reclamação muito grande que o plugin do Zabbix, quando pegava esse painel aqui, deixa eu voltar, esse painel aqui, ó, de alert, né? Vamos falar dele antes de falar de tabela. O painel de alert, ele estava mostrando as informações grandes. Então, o que acontecia? Pegava quase 2 dedos assim, né? 1 dedo e meio, mostrando como estavam as triggers, tá? Então, se eu quiser ver as triggers dos Zabbix de forma simples e fácil, eu posso disponibilizar para o Nokia ou para alguma coisa nesse sentido, né? Então, posso colocar aqui, ó, triggers, né? Options, current state, mudou já de novo. Ah, tá. Desculpa, eu selecionei o painel errado, pessoal. Tá meio lento e acabei clicando errado. Então, vamos remover ele aqui. Vamos lá, aqui, ó. Zabbix Problems. É esse painel que eu tô falando. Olha só, ele já vem até aqui, ó. Já identificou. Então, olha, ele colocou umas coisas novas, então eu consigo mudar aqui na próprio painel. Então, para outra página ou outra, eu conseguia também, mas era só na setinha, né? Agora eu consigo selecionar quantos eu quero por row e tudo mais. Como que eu configuro isso aqui? No caso, ele está mostrando de todos, né? Então, eu deixei esse alarme. Então, mesma coisa dos outros painéis. Então, vamos ver aqui, grupo, lojas. Eu posso selecionar host, mas nesse caso eu vou deixar algo bem legal que é para a gente pegar aqui, ó, todos os hosts, todas as aplicações. E eu posso selecionar o trigger name? Não. Mas eu posso, mas eu não quero. Eu vou selecionar deixar tudo. Então, deixo dessa forma aqui. Ok? E eu tenho as outras opções ainda extras, que é o quê? Eu consigo definir quais itens vão entrar. Olha só. Posso ir colocando, mostrar qual que é o host group. Technical name não precisa. Se tem um proxy, eu posso colocar aqui. Ele vai mostrar se esse cara está sendo monitorado por algum proxy. E assim por diante. E agora sim ele coloca, ó, se eu posso colocar um ícone. Ficou muito legal esse cara aqui. E eu consigo mudar as cores também. Ok? Além disso, eu consigo definir, ó, se eu quero mostrar todas as triggers ou somente as triggers que foram dadas a CK ou as que não foram dadas a CK. Então a gente consegue trabalhar dessa forma. Ok? Então aqui a gente está montando já um dashboard básico, aqui para a gente brincar. Beleza? Então tenho triggers, eu tenho uso de CPU, memória, só que eu quero também setar qual que é o nome, né? Então eu posso colocar uma coisa que o pessoal confunde também bastante, é o seguinte. Olha só. Se eu vim aqui em Zabbix, estamos estourando o tempo. Vou acelerar aqui. Groups, servidores, application. Então, se eu colocar aqui, ó, system. Olha só os itens que ele me mostra. Current time, número de usuários logados e system uptime. Se eu mudar aqui, ó, metrics para texto, ele vai me trazer os itens que retornam um texto lá no Zabbix. Então, isso é importante para a gente estar colocando também, ok? E eu consigo colocar aqui o nome do meu servidor. Tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Até agora tá ok? Tá tranquilo para vocês? A gente já vai partir para o próximo passo, que a gente vai falar de templates e a gente dá uma acelerada aqui. Então, a gente já está no tópico de exemplos de gráfico, a gente tem que falar permissões e a parte de dashboard flexíveis, né? Vocês viram que até agora
ficou bem legal, a gente consegue definir tudo mais, mas isso aqui ainda está manual, né? Então, como que eu faço para deixar isso um pouco mais automático, Robert? Vamos salvar esse dashboard aqui. A gente vai usar aquele recurso que eu falei, de Repeat Rows ou Repeat Panel, tá ok? Então, se eu colocar aqui só hostname, vai mostrar qual que é o hostname para mim. E vamos brincar. Muita gente tem dúvida com essa questão de template. Agora, na versão 5, ela mudou de template para variáveis, tá ok? Então, eu vou clicar aqui em variáveis, vou criar uma nova. Primeira coisa, grupo. Eu posso ter um nome diferente? Posso. Posso colocar aqui grupos. Então, o nome da minha variável é grupo, mas ele vai ter um label de grupos, ok? Qual que é o data source? Zabbix. Quando você vai atualizar? Quando eu atualizar o dashboard, por exemplo, qual que é a query que eu posso utilizar aqui? Isso é muito legal, pessoal. Quando eu quero selecionar grupo, olha só. Eu vou selecionar, colocar só o asterisco. Se eu quiser filtrar um único grupo, por exemplo, lojas, só as lojas matriz, eu coloco aqui. Ou eu posso colocar dessa forma, se eu quiser mais de uma. Então, lojas, aqui. Deixa eu mudar o idioma aqui. Opa. Beleza. E eu posso colocar aqui também agora, matriz. Ele já seleciona para mim, tá? Isso aqui é regex, pessoal. Então, se vocês quiserem dar uma lida de regex, fica à vontade, fica bem tranquilo. Ah, coloquei matrix, não matriz, olha só. Beleza? Ele já selecionou as duas para mim. E existem regex também para a gente estar negando. Então, mostra a loja, mas não mostra a matriz e assim por diante. Mas é dessa forma que a gente vai estar utilizando. Ok? Então, não vou precisar colocar, porque eu só tenho dois grupos. Eu vou deixar todos aqui. E vou adicionar esse template. Agora, olha só. Eu quero o grupo, né? Então, eu quero os hosts. Então, vou colocar aqui host. Vou colocar equipamentos, por exemplo, que a gente vai exibir para o cliente, né? Servidores, aliás. Servidores. Zabbix. Dashboard load. E olha só, eu começo, então, com a variável grupo e tudo que estiver dentro de grupo. É isso que significa esse ponto. Opa, esse ponto asterisco aqui significa isso. Tá ok? Então, beleza. Olha só. Dessa forma, olha só que ele já mostra para mim. Só os servidores da loja. Quero o monitor aqui. Deixa eu botar para gravar. Beleza. Vamos lá. Então, aqui ele já está mostrando as lojas para mim. Estão visualizando? E eu posso organizar, colocar para tipo, selecionar múltiplos ou todas e assim por diante. Eu vou colocar aqui das lojas, que é o que está selecionando lá, e vou adicionar. Eu vou voltar para o meu dashboard e aí eu começo a brincar. Olha só. Primeira coisa. Agora, nossa, nessa versão do Grafana ficou muito legal isso. Olha só, hostname, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Então, vou colocar grupo, vou colocar host, e agora eu posso deixar as outras métricas. Olha só, ele já está mudando para mim de acordo com como eu seleciono o host. Tá vendo? Beleza? E olha só que legal agora como ficou bacana. Nesse caso a gente não está utilizando as rows ainda, né? Então eu posso vir aqui, ó, general, posso colocar repeat, por grupo, horizontal ou vertical. Vamos colocar na vertical. Aí olha só, quando eu selecionar aqui, 2, olha o que ele já me traz. Muito legal isso, né? Então eu consigo, antigamente a gente não conseguia fazer essa vertical, só conseguia fazer repeat na horizontal, ok? Então essa é uma forma de a gente estar utilizando as variáveis. Eu vou colocar para todos os painéis aqui, para a gente aproveitar esse recurso. Então vamos colocar aqui. Grupo. Host. Ok. Não posso esquecer de marcar. A opção para mim está repetindo. Vertical. Ok. Aqui em Metrics. Grupo. Host. Volta aqui para General e já deixo ele repetir também. Vertical.
Edit. Host. Beleza. E aqui, host. Bom, falando em flexível, pessoal, aqui, ó, se eu selecionar tudo agora, olha só, automaticamente ele já cria para mim. Então, se eu tivesse mais hosts aqui, ele já mudaria para mim também. Então, vou colocar aqui 30 minutos. Vamos colocar para atualizar cada 1 minuto. Beleza? E olha só, eu já tenho um dashboard bonito e flexível. Agora, olha só, beleza. Além do host, do grupo, né? Do host ali que está trocando, eu posso trocar aqui, ó, para matriz. Agora eu quero visualizar os servidores da matriz. Olha só. Acho que esses só estão sem o... Esses estão sem o template correto, por isso que não vai aparecer. Mas ele já consegue mostrar para mim aqui, por exemplo, eu estou conseguindo pingar, né? E ele já replicou para mim para os 3 também. Estão vendo? Então ele já cria tudo dessa forma. Ok? Então eu volto aqui para lojas e assim, imagina que eu tenho vários grupos, eu consigo trabalhar isso de muitas formas. Só que eu quero mostrar uma coisa, ainda que todo mundo que fala dessa questão de variáveis e tudo mais, mas pouca gente conhece. Então vamos pegar aqui um dado coletado de um servidor. Zabbix Server. Aqui. Esse é legal. Olha só, tá vendo? Eu tenho processo load. Tem de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Isso eu tenho em todos os meus hosts que eu estou monitorando. Então eu vou diminuir essa tela aqui. Opa, na verdade para me diminuir a segunda é só selecionar um. Então sempre que for fazer alteração, pessoal, seleciona um só, depois vocês voltam. Ok? Então eu vou criar agora e eu já mostro também um painel que a gente não viu aqui nesse webinar, que é o painel de texto, né? Então, deixa eu diminuir ele um pouco mais. Eu quero jogar ele aqui no canto. Aqui. A única coisa que ficou ruim é porque antes a gente conseguia colocar um número, né? Então ficava um pouco mais fácil, mas não tem problema. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui. Esse painel, imagina que eu tenho múltiplas placas de rede, isso pode se aplicar a muita coisa. Já fiz para banco de dados, um monte de coisa. Então vamos lá. Grupo, host. Olha só, o application, eu estou usando o CPU. Vocês estão observando? E o item, eu estou definindo o item aqui, ó. 1 minuto. Né? Beleza? Eu vou mudar aqui de times para aggregation. Olha só, então ele vai mostrar ali para mim. Então eu vou colocar o nome aqui, CPU load. Que esse é o tema mais interessante do webinar, que é a questão de variáveis, né? Poderia colocar um threshold ali e tudo mais, mas não vem ao caso, a gente não vai utilizar. Vamos para aqui, é mais legal. Então aqui eu vou mudar de AVG para corrente. Olha só, mas nesse caso eu estou mostrando um CPU. Se eu tivesse que mostrar de mais de um, eu teria que vir em métricas. Isso a gente pode fazer também, né? Adicionar uma nova. Olha só. Grupo. Host. Imagina se eu tenho 10. Não dá para ficar adicionando 10 desse, né? Então, como que a gente pode fazer? Nossa querida variável. Deixa eu voltar aqui. Esse cara, por que ele está me dando erro? Vertical, ok. Grupo host. Só questão de atualizar. Vou voltar aqui para São Paulo. Beleza. Olha só. Então vamos lá. Aqui. Variáveis. Esse é bem legal. Novo. Acho que vocês vão gostar. Vou colocar aqui, ó. Item. Então, qual item eu quero selecionar? Chegar nesse nível dentro do grafano. É um dashboard. E olha só. Qualquer coisa. Eu vou colocar o nome do host. E aqui, olha o que ele aparece aqui embaixo. Ele aparece as aplicações, certo? Então já começa que eu poderia filtrar as aplicações, né? Mas não, eu já sei a aplicação que eu quero. Então a aplicação que eu quero é de CPU. Olha só. CPU, ele mostra todos esses itens. Só que eu só quero os itens de processo load. Então, eu poderia fazer simplesmente isso, né? Processor. Ele já me seleciona os 3, né? Só que imagina que eu quero pegar esse número 1 aqui.
Como que eu faço? Então, vou apagar aqui. Olha só. Então, vamos lá. Processor. Vou colocar todo o texto, né? Então, load, espaço. Esse cara aqui. Olha só. Aí eu abro. Parênteses novamente. Eu coloco qualquer coisa. Beleza? Ah, tá. Coloquei o item errado aqui. Tem que começar aqui também. Ah, tá. Vamos lá. Processor. Load. Ok. Vou colocar esse cara aqui. Olha só. Ele já filtra essa parte aqui para mim. Então vamos tentar complementar, que essa questão de regex é bem chata mesmo. Então ele não aceita. Talvez ele tenha que quebrar. Aqui, é isso. Beleza. E aqui eu posso colocar 1 minuto. Olha só, já tem o que eu queria. Então só tem os valores 1, 15 e 5. Vocês já tinham visto isso, pessoal? Comenta aí que o Pretel vai anotar pra gente e a gente vai ver como é que tá. Tá ok? Porque isso aqui é bem legal e muita pouca gente usa, tá? Então eu vou vir aqui, vou adicionar, beleza? E vou voltar aqui pro meu painel. E agora, olha só. Vou vir aqui em Edit. Esse caso não vai ficar tão claro, talvez, mas eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Processo load. E aqui eu posso trocar pela minha variável item. E fazer dessa forma aqui. Aqui. Novamente, acho que eu vou ter que quebrar aqui igual a gente quebrou lá. Então, esse tipo de item ainda não tinha feito. Vamos tentar resolver aqui, quem sabe a gente faz. Se vocês estiverem com pressa, vocês avisam para eu aqui. Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho o tipo do item. Processor. Load. Ok. Tinha qualquer coisa. Qualquer coisa. Beleza, agora já foi. Olha só. Nesse caso, ele trouxe o 1 e o 15 porque vem um, depois vem um 5, então natural, né? Mas a gente pode melhorar nosso regex para utilizando. Mas eu queria mostrar para vocês, instigar para vocês estar olhando dessa forma, provocar mesmo o estudo de vocês aqui, ó. Se eu selecionar 15, ele traz o 15 para mim. Se eu selecionar 5, ele traz o 5. Então, quando você tem muitos dados dentro do Zabbix, você consegue trabalhar muito dessa forma. Porque, por exemplo, monitoramento de Oracle. Você pode selecionar pelo nome do tablespace e pegar aquele item daquele tablespace. E assim por diante. E aí você vai repetindo. Então, você vai deixando seu dashboard cada vez mais automático. Tá? Hoje, nos nossos projetos, basicamente, todos os dashboards são automáticos dessa forma. A gente tenta deixar padronizado numa forma no Zabbix que consiga trabalhar com regex dentro do Grafana para conseguir consultar esses dados. Ok? Então vamos falar agora, rápido para a gente estar acabando, permissões, e aí a gente passa para a questão de SQLite mais SQL. Beleza, Pretel? Tá tranquilo para você até agora? Tranquilo, chefe. Tô anotando aqui as perguntas. Tá ótimo. Então, beleza. Eu vou salvar aqui. Mas beleza, Robert. Você tem esse dashboard bonito, bacana, só que eu quero colocar ele para múltiplos clientes. Como que eu faço? Primeira coisa, vamos exportar a criança. Então, vou vir aqui. Opa. Olha lá. O Grafana muda. E às vezes eu fico um tempo sem usar. Aqui, ó. Share. Tá vendo? Export. Eu vou salvar o arquivo. Ok? Ele já está salvo lá para mim no meu downloads. Primeiro passo. Quero disponibilizar para múltiplos clientes. Né? Vamos colocar em prática aquela questão da organização que a gente falou. Então tem que vir aqui, ó. Em admin. Já mudou nessa versão de novo. Deixa eu encontrar aqui. Usuário, server admin. Não, isso aqui, orgs. Olha só. Então eu vou colocar uma nova. Então, voltando aqui, que até eu tinha esquecido. Eu vim aqui nessa configurações, server admin, tá toda a parte de administração, orgs, eu vou criar uma nova orgs. Então eu vou colocar aqui, ó, loja São Paulo. É a loja que vai acessar, ok? Create.
Beleza, já criei essa organização. Atente-se ao detalhe, tá vendo que o Grafana tá dando um reload aqui no meu navegador? Por quê? Olha só, se eu clicar aqui no usuário no lateral, ele já tá na corrente org, olha só, loja São Paulo, tá bom? Então eu vou trocar ele aqui, aí eu posso colocar ó, a corrente, qual que ele tá? Loja São Paulo, org. Então eu vou voltar aqui para a organização principal. Beleza? Então esse é um ponto muito importante para vocês se atentarem. Senão, às vezes vocês vão criar uma nova organização e falar, pô, fiz o que o Robert falou e sumiu todos os meus dashboards. Não, é só porque ele foi para outra organização. Ok? Eu continuo aqui em server admin e posso adicionar um novo usuário. Então vou colocar aqui, ó, loja.sp. Loja.sp, uma senha. E esse usuário. Ok? O que eu tenho que fazer agora? Se eu vir aqui na organização, eu só consigo visualizar essas organizações. Então agora sim, eu vou trocar de organização. Eu vou para a organização Loja São Paulo. Opa. Ah, tá. Porque eu usei o que estava ali. Então 10.00.14. Desculpa a lentidão, pessoal, mas é que essa chuva aqui em São Paulo tá demais. Acho que todo lugar deve estar assim. Espero que vocês compreendam. Beleza, então já estou aqui na organização São Paulo. Se eu vim aqui, ó, em preferências da organização, eu consigo mudar os temas. Ah, legal. Então eu consigo ver, ó, esse usuário ele pertence a essas duas organizações, ok? Se eu vim agora em Configuration User, eu consigo definir, ó, usuário admin, o que ele é? Somente admin. Aqui que eu mudo, tá? Eu posso também, pessoal, fazer um invite direto da organização e isso vai por e-mail, tá ok? Então você tem que estar com o e-mail configurado lá no Grafana e tudo mais. A gente vai voltar aqui para o server admin. Vou clicar dentro do usuário Loja São Paulo, aquele usuário que a gente criou. E olha só, eu vou adicionar ele à organização Loja São Paulo. A primeira vez que a gente adiciona, a gente tem que colocar ele de admin. Eu vou explicar o porquê para vocês. Ok? Loja São Paulo está como admin e está como viewer da organização principal. É meio confuso, o Grafana ainda não melhorou isso, mas a gente vai vou explicar para vocês como é que fazem. Agora eu vou entrar na navegação privada. Ok, eu vou abrir aqui, 10.0.014, 3.000, foi 2 pontos aqui. Carregando. Eu achei também que esse Grafana 5 ele ficou um pouco mais pesado, além da minha internet, mas eu tô aqui na VPN, então nosso ambiente está bem tranquilo. Eu acho que o front dele ficou um pouco mais pesado. Aí depois vocês podem dar a opinião que vocês acharem aí também, tá? Então vou colocar aqui a loja.sp, 123, mudar. Login, opa, porque é sem errado. Agora foi. Beleza. E olha só, onde que esse cara se logou? Na organização principal. O que eu faço com ele agora? Eu vou mudar para a loja São Paulo. Ok? Lembrando que ele é um admin, então ele pode mudar as preferências da organização e tudo mais. Então ele já aparece aqui no dashboard home para mim. O que é que eu quero fazer? Habilitar o plugin dos Zabbix, beleza? E aí volta todos aqueles conceitos, lembra? Dashboard, data source, tudo é individual por organização, né? Agora eu vou ver aqui em data source, a mesma coisa que a gente fez lá anteriormente. Zabbix. Só que aí, antes de eu cadastrar o data source, eu vou fazer uma coisa. Eu vou vir aqui, ó, grupo de usuário, create user group, loja São Paulo. Beleza? Permissão, ele só vai ter permissão em lojas. Ok. Eu vou tirar o outro host dali, a gente vai estar visualizando. Aliás, posso colocar assim porque ele vai ver que não vai mostrar a matriz. Né? Então, vou adicionar aqui. Opa. Lojas. Somente lojas. Somente leitura.
Vou adicionar. Beleza, já tenho a permissão. Vou ADD. Ok, agora eu vou criar um usuário. Create user. Loja.sp. O grupo lojas. Lembrando que esse grupo poderia ser um grupo, por exemplo, lojas SP. O grupo de usuário dele. Eu vou colocar a senha. Ok. Não preciso mudar nas permissões. Para ficar mais claro eu fazer realmente o que eu quero, pessoal, eu vou vir aqui, ó. Vou criar um novo host group. Vou colocar aqui, ó, um grupo chamado lojas e um subgrupo chamado São Paulo. Beleza? Adicionei. Vou voltar lá no usuários. Esses usuários da loja São Paulo, eles só vão ter acesso agora. Esse aqui é nome, então lojas barra São Paulo reach. Posso marcar isso daqui, adicionar. Beleza, update, adicionei a permissão. E agora, por último, eu vou vir aqui no host. Esse host da loja São Paulo. E vou colocar, opa, não é template. Aqui mesmo, posso deixar ele em lojas até, não tem problema. Mas eu vou adicionar ele também a lojas São Paulo. Ok? Então, se eu fiz tudo certinho, ele só vai ter permissão a isso. Então, qual que é o usuário que eu vou colocar para integração? É o admin? É o API Grafana? Não. Esse loja São Paulo. Zavix barra p underline JSON rpc.php. Aqui, ó. Loja.São Paulo. Loja.São Paulo. 4.0. Vamos ver se eu fiz tudo certinho. Não pode conectar a URL. Ok. 10. Ah, tá. Porque aqui é o 10.014 IP do Grafana, não do Zap. Do Zap é 011. Login name. Vou colocar de novo. 1, 2, 3. Vou mudar. Beleza, agora foi. Tá digitando errado mesmo. Saí. Agora o que eu posso vir aqui? Dashboard Home. Né? Vou vir aqui, ó, como se fosse selecionar os dashboards, né? Nesse menu de dashboard. Vou dar um import dashboard. Upload JSON file. Vem aqui. Aqui. Open. Beleza. Na folder General mesmo. E vou vir aqui e dar import. Beleza? Olha só. Antes eu conseguia ver todos os grupos, né? Agora eu só vejo loja São Paulo. Conseguia ver os hosts, né? Lembra? Tinha o SRV, RJ, agora não tem mais. Por quê? Eu já coloquei ele dessa forma, para ele integrar as permissões de usuário entre Zabbix e Grafana só desse daqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer logout desse cara, vou voltar lá no meu Grafana, vou vir aqui novamente em usuário, olha só, lojas SP, opa, admite a organização que eu tô, deixa eu voltar para a organização aqui, principal, beleza, já mudou de organização, users, olha só, olha que maravilha, mudou de novo, volto para cá, desculpa pessoal. Entre essas novas versões está mudando bastante coisa, mas o conceito estou deixando bem claro para vocês aqui, ok? Então posso vir aqui. Ah, estava certo, perdão, eu que confundi. Eu tenho que ir na organização principal, esse usuário ele tinha acesso à organização principal e organização lojas, né? Agora ele não pode ter mais acesso à organização loja, então eu vim aqui e vou tirar ele dessa organização. Aí quando a gente fizer o login de novo, a gente vai ver. Ele vai conectar direto na organização lojas e você pode replicar esse modelo para todos os seus clientes, por exemplo. Tá? Então, se eu vim aqui,
Usuários. Esse usuário aqui, ó, configuração da organização principal, os usuários dessa organização, loja SP, o que ele é aqui? Eu vou vir aqui e vou remover. Verdade. É aqui. Já mudou. Desculpa, deixa eu vir aqui só. Server admin. Se alguém lembrar e quiser corrigir aí, pode falar. Aqui, voltei. Desculpa. É no server admin. Mudou aqui. Se eu vir em configurações, eu vou dentro das configurações da organização. Tá ok, pessoal? Em server admin, eu tenho os usuários. Aqui nas versões anteriores era o usuário global, né? Tinha os usuários globais, global e tudo mais. Agora mudou. Então, agora o que eu faço? Eu clico no usuário da loja. E aqui onde eu dou as permissões para ele, em qual organização ele está, eu falo o seguinte, ó. Usuário da loja São Paulo. Vamos confirmar. Estamos no usuário loja São Paulo. Na organização principal, o que ele vai ser? Nada. E na organização loja São Paulo, agora ele vai ser somente visualização. Ok? Então, se eu voltar aqui e logar como loja.são Paulo, colocar a senha, ele vai carregar. Olha só que maravilha. Esse usuário já está direto na org2, ó, org2, então org São Paulo, loja São Paulo que eu criei. Ele não tem mais as telas de configuração e ele só consegue visualizar os dashboards. Ok? Bom, pessoal, o conteúdo apresentado até agora, então a gente viu o overview do Grafana, instalação, conexão, boas práticas, exemplos de gráficos, dashboard flexível, que é onde a gente está usando as variáveis. Vimos permissões agora, né, como disponibilizar para múltiplos usuários. Vimos com as boas práticas que você está criando, templates, os dashboards, variáveis e tudo mais. E agora a gente pode falar um pouco da diferença entre SQLite, MySQL, qual usar, qual não utilizar. É o último tópico, porque a gente já mostrou também como exporta e importa os dashboards. Pretel, você quer falar um pouquinho de banco de dados para a galera? Pô, se quiser falar, pode falar. Ou se quiser que eu falo também, eu falo. Acho que eu gostaria que você falasse, porque você pode contar aquela experiência que você teve que usar sessões para fazer o cluster e tudo mais. Acho que é interessante o pessoal saber. Uhum. Bom, pessoal, dá um papo aí, senão eu vou dormir aqui, ué. Tem que falar com vocês aqui, senão eu vou dormindo aqui no sofá já. Rapaz, tá tão ruim assim? Não, ué, eu só tô vendo as perguntas aqui, deixa eu falar, senão eu vou dormir. Bom, então, pessoal, a gente sempre... Já vou falar sobre banco de dados e já vou responder algumas perguntas consequentes que já perguntaram, né? Então, assim, muita gente perguntou aqui se a gente divide os ABICs nos nossos projetos. Desculpa, o Grafana dos ABICs, sim. Na verdade, todos os nossos ABICs hoje, como são médios e grandes, já começam pelo menos com 3 servidores, né? Isso quando não tem um Grafana. E quando eu tenho um Grafana, então eu tenho pelo menos 4 servidores. Então, sim, sempre a gente divide os servidores, tá? Então eu sempre divido tanto o server, front, banco, quanto o Grafana, tá? Isso no interior, ué. Então a gente sempre divide esses 3 servidores. Então sim, é uma pergunta que teve, é legal dividir o Grafana dos ABICs? Nos nossos ambientes, sim, é muito legal. Aí depende de cada um para o ambiente. Algum problema em rodar o Grafana em outro host na porta 80? Nenhum problema. Como eu te falei, como a gente usa um ambiente dedicado, a gente sempre altera para a porta 80. Tá? E aí sobre o banco de dados, como nossos projetos estão, como eu falei de novo, nossos projetos são meio grandes, a gente sempre tem bastante usuários conectando no Grafana, ou o nosso cliente tem vários usuários, então a gente sempre usa como MySQL o banco de dados, tá? Lá no grafana.ini tem uma configuração de session ID, enfim, que a gente consegue configurar para ele bater no banco de dados, inclusive fazer o cluster do Grafana, tá? A gente fez isso no ambiente na Amazon, ficou sensacional. O ambiente todo clusterizado do Grafana. Caiu, sobe automático, baixa no banco de dados. E uma recomendação da própria Grafana é que mais de 100 usuários você usa o MySQL. Beleza? Fora isso, pessoal, quando a gente usa MySQL, os dashboards também ficam salvos no banco de dados. E quando você usa SQLite, não fica salvo no banco de dados. Então, tem essas poucas diferenças aí entre um ambiente e outro, né? E claro, backup sempre de tudo, com certeza. Bom, agora, além desse item, tem algumas perguntas bem legais aqui. Vamos lá para as perguntas. Consigo logar no Grafana com os usuários dos ABICs? Não. Você consegue autenticar
o Grafana no AD. Inclusive, você pode criar um grupo no AD como Grafana Viewer e um outro grupo chamado Grafana Admin. E baseado no grupo do AD, você atrelar a uma organização ou aos usuários dentro do Grafana. Então, o próprio grupo do AD que vai falar se ele é admin ou não. Isso é sensacional para administração, principalmente em grandes ambientes, né? O Grafana também exibe métricas vindas de outras fontes, como o CNMP, ou somente pelos Zabbix Agent. Wesley, independente qual o tipo de forma que o Zabbix vai coletar, ele vai exibir tendo o dado lá. Então eu tenho um item calculado no Zabbix, ele vai para o Grafana. Qualquer dado que está no Zabbix, ele vai para o Grafana. Mais perguntas? Quais são os requisitos mínimos de hardware para o Grafana? Nossa, essa a gente nem lembra de cabeça, porque a gente sempre começa aí com pelo menos 4 GB de memória, 2 vCPU, com ambiente separado já, mais ou menos. Mas ele é muito pequeno, né? Inclusive dá para você rodar ele em Docker, ele é usa muito pouco recurso. Isso é bem legal. Isso é bem legal no Grafana. Tem uma pergunta ali, Pretel. Pode falar. Acho que a Messi vai falar, que é do Guilherme, que ele está perguntando: eu gostaria de fazer para 443, seria alterar o grafana.ini para o domínio tal e criar o vhost? Não, Grafana não usa Apache, o Grafana roda em cima de Node.js, então você não vai ver Apache instalado. Para estar utilizando a 443, é necessário criar, por exemplo, o NDX e direcionar para o Grafana da porta 80. Ok? Se o Preto tiver um complemento aí com a experiência dele também. Ele tinha comentado aqui, mas eu tinha entendido diferente, que era para alterar para a porta 80 e não fazer como eu vou falar, e não fazer o HTTPS. Via porta 80 padrão, sem o HTTPS, eu tenho certeza que não precisa do reverso, nem do Nginx. Dá para fazer. Agora o 443 não me recordo. Se você for no Grafana.ini, alterar para 80 e dar o setcap barra server lá, ele já vai alterar e já vai funcionar. Mais pergunta. Bom, backup do Grafana, a gente geralmente usa SQLite, faz de todos os arquivos e do banco SQLite. Se eu uso MySQL, eu faço backup do MySQL. Bom, o Jackson tá perguntando, o Grafana, ele apita como os Zabbix ou não? Não tem nenhuma coisa de apitar. Apita, tem a questão ali, se você configurar um alert, né, que a gente não utiliza, mas outras pessoas que utilizam com outro data source, quando a gente configura um alert, ele já emite o som também. Então apita como Grafana, sim. Mas tem que ter o alert configurado. Sem o alert configurado, não. O que seria o alert? O alert é quando a gente configura o threshold lá no gráfico, né, para mudar a corzinha, só que aí a gente vai associar esse alerta a esse threshold. Então, quando passar do threshold, vai alertar no Grafana. Mas como a gente utiliza os Zabbix, eu recomendo deixar tudo isso centralizado nos Zabbix. Uma pessoa está perguntando qual a diferença entre o Grafana e o BI. O BI, eu acho que tem muita tecnologia por baixo, estudo de dados, muitos têm inteligência artificial, enfim. E o BI, ele armazena dados, né? O Grafana exibe. Eu acho que o BI, ele busca dados, armazena e processa com inteligência. E o Grafana não faz nada disso. Se quiser complementar, Robert, mas é totalmente diferente. E assim, o conceito de BI também é você fazer muita pesquisa. Então, por exemplo, o que você vai ter com Grafana próximo de BI seria, por exemplo, se você jogar todos os seus logs lá no Greylog, no Elasticsearch da vida, aí você vai integrar, e com o Grafana muda, né? Porque aqui no Zabbix a gente já tem um dado coletado pronto. Na hora de usar o Elasticsearch, eu consigo fazer o select, né? Consigo fazer o car dentro do Grafana, para ele trazer. É o que você vai ter mais próximo de BI. Mas aí, como o Pretel falou, o BI ele incrementa outras coisas, outras técnicas, juntar dados de múltiplos lugares. E se você centralizar em um único lugar, por exemplo, no Elasticsearch, você consegue sim exibir os dados do BI no Grafana. Sensacional. Vamos ver se tem mais pergunta. Tem realmente eu não estava com o chat, não sei o que era. Cristiano, vai ficar disponível esse webinário. Alguma pergunta aqui? Tem realmente necessidade de ter o Grafana? Cara, a gente tem várias coisas que a gente faz no Grafana de forma simples, que se fosse para fazer no Zabbix,
custaria uma grande quantidade de horas. E sem contar que a visualização dos Zabbix é muito mais bonitinha do que a do Grafana. E isso não é a gente que está falando, é o mercado mesmo que se reagiu muito mais ao Grafana do que os Zabbix. A gente, quando ia para alguma consultoria, para algum projeto, sempre via os Zabbix rodando com um mapinha da vida, com os gráficos dele. Hoje a gente chega num ambiente, já tem um Grafanazinha lá rodando e mostrando todos os dados. No máximo um mapa dos Zabbix, né? Mas nunca deixando o Grafana de lado. É possível mostrar o gráfico anual de disponibilidade dos Zabbix no Grafana? Possível o quê? Mostrar o gráfico anual de disponibilidade dos Zabbix no Grafana. Disponibilidade anual, hein? Se for um gráfico, você consegue. Por exemplo, se eu vim aqui, no Time Ranger, eu consigo selecionar um ano, mas você tem que ser item coletado, né? Exatamente. O mapa dos Zabbix no Grafana, cara, eu já vi algumas gambiarras via URL autenticada e algumas coisinhas mais. Eu nunca utilizei, a gente não utiliza, né? Para cada um a gente usa uma coisa, mas eu já ouvi o pessoal falar até a 4 do Grafana, até a 3 dos Zabbix funcionava, 3.4, 3.2, acho que na 3.4 começou a ter problema, porque o Zabbix começou a usar o iframe, né? Então dá para fazer, só que você tem que mudar a forma que você coloca, não é só colocando a URL, porque o Zabbix precisa estar autenticado e tudo mais, então antigamente você conseguia fazer de uma forma, agora você tem que fazer, acho que é selecionando a parte do iframe. A gente não utiliza, então a gente realmente não vai saber te responder. Mas se você colocar na comunidade do Telegram, por exemplo, você consegue essa resposta simples, tá bom? Alex, o cluster do Grafana tem na própria documentação lá do site dos Zabbix. É bem simples. Não tem muita coisa para fazer. Precisa passar algumas variáveis no grafana.ini lá e pau no gato. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu acho o link aqui enquanto alguém pergunta alguma coisa. Cluster. Alexandre falou ali se tem como gerar sem ter que enviar invite por e-mail. Acho que, Alexandre, se você puder comentar aí e responder, né? Eu mostrei ali como é que cria o usuário. Então, server admin users. Beleza. Tá na mão aí sobre o cluster. Teve uma pergunta também que se dá para gerar PDF. Se dá para gerar PDF com Grafana. Não. Não, né? Eu já vi um vídeo de um rapaz, o que ele faz? Eu não mostrei, mas o Zabbix ele tem aquela questão de drill down, de links, né? Então você consegue colocar um dashboard para ir para outro. Então, nesse meio termo aí, o que ele faz? Ele pega o Zabbix, aí você clica um botão para fazer como se fosse um drill down, ele vai chamar uma API que o rapaz construiu, essa API vai pegar aquela tela do Grafana e vai exportar para um PDF. Mas acho que não sei se foi gratuito, se está no GitHub, mas nativo não dá. Você tem que desenvolver para fazer isso. A gente tentou fazer isso na época daquele projeto lá para usar o Grafana. Foi isso mesmo. Foi você que mostrou. E deu um trabalhão, cara. Não é fácil como parece, não. Não é fácil, não. Mais alguma? Dá para exportar todos os dashboards de uma vez só? Sim. Dá para o nativo Grafana não, script sim. Já fiz, inclusive, rodando todas as organizações, exportando todos os dashboards. A gente tem uma API disso, né? Não tem? Alguma coisa assim? Tem sim. Tem sim. Eu fiz, Nossa, tinha um cliente que a gente tinha 80 dashboards, tinha que exportar tudo para fazer o update do Grafana. E com medo de perder tudo, aí eu fiz isso daí. Tem uma outra também API nossa que cadastra automático os usuários, né? Não, cria o dashboard automático. Um trem assim que a gente fez no front, né? Tem, isso aí tem também. Dei umas dicas sobre o dimensionamento do Grafana, tipo quantidade de usuário, host. Vamos lá, falar um pouquinho, até o Pretel falou um pouco, mas olha só. O Grafana é um cara web, né? E ele vai consumir o recurso web dos apps. Então, primeira coisa, se você vai ter muito dashboard e muito usuário, cria um front-end separado para os apps. Que esse front-end só vai ser acessado por Grafana. Tipo, por exemplo, um front-end API. Então, e se for realmente gigante, igual o Robert comentou, você tem que até subir um banco de dados somente a leitura para isso. Mas aí se for realmente gigante.
Cara, acho que 4 gigas aí de memória e 50 gigas de disco, você vai trabalhar com Grafana por um bom tempo aí. Não vai ter dor de cabeça. Projeto dos Zabbix É mais bem Grafana, tranquilo. posso te dizer que é de longo prazo? Depende, Alex. A gente tem projeto aqui de, sei lá, 3 semanas a 4 meses, 5 meses. Depende do tamanho, do escopo, da necessidade, o que vai ser monitorado. Uma outra pergunta Eu aqui, coleta coleto as informações informações de de usuários. usuários simultâneos no Zabbix, eu montei o dash com Grafana, mas quando eu quero ver o total do mês, ele buga o reporta essas informações, mas se ele segmentar custo por dia, ele vem com valor real. Jardel, você pode utilizar na ponta que eu falei na hora de criar, cadastrar o data source ali, de fazer a integração, se você marcou a opção de trends, né? De repente ele está bugando porque ele não tem todos esses dados no history. E o Grafana está tentando pegar do history. Então habilita lá o trends e tenta gerar, beleza? Aí se não conseguir, você coloca lá no Telegram da comunidade que a gente te ajuda a responder isso daí, tá bom? Mas eu acredito que seja essa questão do trends aí. Aí de alguma, só tá 64 pessoas, acho que tô legal. Bom, acho que é isso, né, Pretel? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que é isso aí. Tem um pinguim chorando aí. Acordou. Acordou não era certo, acordou na que tá acabando. Tadinho. Bom, pessoal, Show. em nome da JLCP também, eu gostaria de agradecer pela presença de todos. O Pretel vai complementar algumas coisas aí, mas muito obrigado. E vocês sabem onde me encontrar. Eu estou pela comunidade, alguma galera que acho que estava aqui no webinar já me adicionou no LinkedIn aqui. Então, estou aberto se quiserem conversar alguma coisa, a gente está à disposição. Tá bom? Pode falar aí, Perfeito, Pretel. pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí pro Robert, compartilhar um pouco do conhecimento aí que a gente vivencia diariamente. A gente tem cheio de compromissos e ainda reuniões amanhã, mas sempre está se dedicando a gente fazer esse trabalho para a comunidade aí, para a gente, né, compartilhar um pouco do que a gente sabe, do que a gente vive diariamente, mexendo no time todos aí, quase 10 pessoas que a gente tem na equipe hoje mexendo 100% com os Zabbix, né? Então, os próximos seminários aí, eu vou divulgar logo, já em todos os nossos canais, mas vai ter automação, né, com Ansible e Zabbix, deploy dos Zabbix na AWS, dividido em vários servidores e demais outros assuntos. Então, esse confirmado já no mês de março, né? A gente tem Ansible mais Zabbix e deploy Zabbix na AWS. Os 6 meses de webinar já vão estar confirmados, já estão confirmados. Então a gente já logo já divulga mais 6 meses de webinário aí para vocês e estão bem-vindos a quanto darem assuntos para a gente, quanto palestrarem com a gente, né? Será um prazer aí palestrar com vocês, junto comigo, junto com o time todo aqui. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa falar do interior, que eu também sou do interior, eu falo porta, porteira, carteira, né? Falar errado, qualquer coisa falar errado, a gente vai estar junto. Se travar, a gente vai falar junto também, a gente ajuda. Então, cases de vocês, conteúdo técnico, cases principalmente, né? Pede autorização para a empresa para falar do case. É muito legal compartilhar também. A gente logo vai fazer alguma rodada também de sobre cases. Então a gente está fazendo muito técnico, né? Já é para quem é tecnês que fala, né? E logo a gente vai começar a convidar os nossos clientes e também não só nossos clientes, mas como o mercado também para palestrar sobre case. Aí vai falar, pessoal, a gente cliente tal, case tal, empresa tal, para realmente dar uma visão de mercado para vocês. Sobre o Meetup, provavelmente sim, ou eu ou o Robert, ou alguém vai estar no Meetup em Campinas no dia 23, a gente vai tentar ir. Sobre a conferência de Porto Alegre, com certeza, já vai umas 5 pessoas da gente, a gente é patrocinador oficial do evento, vamos palestrar e provavelmente vai ter muita coisa, como eu vou falar, muita coisa inédita falando de Zabbix aí, que a gente vai palestrar em Porto Alegre e também começar e lançar em Porto Alegre aí coisas bem legais para quem usa Zabbix. Beleza? Quem tiver no Happy Hour, quem tiver no evento dia 23, se eu for também, por favor, né? Já junta o dinheirinho para pagar aquela
aquele chopp. Depois a gente faz um happy hour aí, com certeza. Luiz, segue nossos canais já lá no LinkedIn, no Facebook e tal, ou no e-mail mesmo, que a gente sempre manda todo mês, no começo de mês, eu mando os 2 links de webinar, e conforme vai chegando, eu sempre vou compartilhando em todas as redes sociais, tudo mais. Beleza? Pessoal, de coração... Pra quem não viu ainda, os canais estão aí, tá? De coração, espero que vocês tenham gostado. A ideia realmente esse trabalho em si é 100% comunidade. Claro que o pessoal vem atrás da gente por causa dos cursos e tudo mais, mas é 100% comunidade. É uma forma de agradecer a comunidade por desde que a empresa começou, a comunidade apoiou, e muita gente que está aqui me conhece desde o começo, que a empresa estava realmente no start de tudo. Beleza? Os canais estão aí na página do Robert. Eu recomendo que vocês entrem no JLCP Novidades. Nesse link, ele vai abrir uma landing page para vocês. Você seleciona somente o que você quer ver. Aí, se você pôr o webinar, você vai receber mensalmente as novidades de webinars que tem aí. Beleza? O seu vídeo será publicado no YouTube? Sim, senhor. Sim, senhor. Todos nós estamos publicando no YouTube. E em março a gente vai lançar também o nosso site novo, e também vai ter bastante novidade, artigo, tanto texto quanto vídeo, quanto áudio somente também. Muita coisa diferente a gente vai fazer no mercado aí. Para fechar, Debian CentOS. Cara, depende do que você gosta mais e entende mais, mas a gente na JLCP usa CentOS ou Red Hat nos clientes. Red Hat ou CentOS. Obrigado, Luciano. Bom demais, cara. Esses comentários fazem com que a gente, principalmente o Robert, que teve filho agora, morrendo de cansado, continue fazendo esse trabalho de compartilhamento de conteúdo aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado e, novamente, até o próximo webinário. Estamos nas redes sociais, estamos no Meetup e segue o plano. Mais uma vez, valeu, Robert, e até a próxima. Valeu, chefe. Nós. Abraço. Abraço, tchau, tchau.